Eu vou começar esse vídeo tentando traçar aqui um panorama histórico do que aconteceu na Rússia a partir de meados do século XIX, porque acredito que alguns desses acontecimentos possam nos ajudar a entender quais são as bases ideológicas e filosóficas que vão nortear toda a discussão que o Dostoiévski propõe naquele romance que nós estamos lendo nesse projeto, que é Os Irmãos Karamazov. Não apenas nesse romance, mas em todo esse período ali da sua obra que se inicia talvez de maneira mais explícita em 1864 com a publicação do Memórias do Subsolo. Em 1853, o então czar da Rússia, que era o Nicolau I, invade o território do Império Otomano, por aquele lugar ali que hoje em dia corresponderia à Romênia, e ele invade esse território otomano com a desculpa de tentar proteger ali o território cristão. Pois bem, acontece que os otomanos acabaram ganhando ali o apoio da França, que então era governada pelo Napoleão III e que tinha um interesse político em tentar refrear essa expansão do território russo, ou dos territórios russos. E também os otomanos, para além do apoio da França, acabam recebendo o apoio do Reino Unido, que tinha um interesse em manter as pazes ali com os otomanos, porque afinal de contas aquele espaço de terra ali era muito propício a se chegar à Índia. Então veja que manter as boas relações ali era algo muito interessante para o Reino Unido. Então, por conta disso, o Império Otomano, o Reino Unido e a França acabam se unindo ali, unindo forças para poder combater e para tentar deter essa expansão desenfreada do território russo. A esses três países, com o tempo, acabaram se juntando também o Reino da Sardenha e o Império Austríaco. Então veja que esses cinco países contra a Rússia acabaram dando início em 1853 àquela que é conhecida como Guerra da Crimeia. Em 1855, o czar Nicolau I, que era o cara que tinha, enfim, que começou toda essa confusão, ele acabou morrendo. E daí, o seu filho, que era o Alexandre II, assume o trono e assume, evidentemente, a liderança na guerra até o seu fim, que vai acontecer um ano depois, em 1856. Com o fim da Guerra da Crimeia em 1856, a Rússia assina o chamado Tratado de Paris, em que cede uma porção dos seus territórios ao Império Otomano e se compromete a não fixar ajuntamentos militares nos países vizinhos ali por uma determinada quantidade de anos ali. Pois bem, com isso, a economia da Rússia, que já não era lá aquelas coisas, acaba entrando em declínio. Então, movido por esse declínio econômico, o czar Alexandre II acaba propondo uma série de reformas trabalhistas, arquitetônicas, econômicas e culturais. Pensando principalmente nessas reformas arquitetônicas e culturais, ele propôs essas reformas numa tentativa de modernizar a Rússia, tanto do ponto de vista geográfico quanto do ponto de vista intelectual. Talvez as mais conhecidas dentre todas essas reformas tenham sido, primeiro, a proibição da mão de obra servil. Quando eu estou falando de mão de obra servil, eu estou falando da escravidão, que aconteceu a partir de março de 1861. E daí, evidentemente, os senhores de terra ali, eles não eram mais responsáveis pelos camponeses, o que acabou fazendo com que eles perdessem, por um lado, algum dinheiro, mas por outro acabassem ganhando, porque afinal de contas agora eles não eram mais responsáveis por aquela parcela da população. Então, essa foi a primeira grande reforma, que já gerou ali algum retorno econômico. Com essa reforma, a Rússia acabou se inserindo, ainda que levemente, no sistema econômico europeu daquele período. A segunda grande reforma proposta e efetivada pelo czar Alexandre II foi a urbanização de São Petersburgo e de Moscou, e essa urbanização acabou possibilitando o florescimento da indústria, o que atraiu todos aqueles camponeses que estavam ali sem emprego. Então, essas duas foram talvez as principais reformas.
Como os grandes influenciadores e os grandes patrocinadores desse processo foram a França e a Inglaterra, muito da cultura desses dois países acabou sendo ali implantado na sociedade russa. E isso acabou gerando uma divisão entre a intelectualidade daquele país, que se dividiu entre o grupo de revolucionários que abraçava com unhas e dentes essas mudanças culturais e um grupo de conservadores que via nisso uma descaracterização da natureza do povo russo. Esse conflito entre esses dois tipos entre esses dois grupos de intelectuais ficou muito bem desenvolvida e muito bem representada naquele romance do Turgenev que é chamado lá Pais e Filhos, que talvez seja o grande romance que expresse muito bem essa luta entre as gerações. Pois bem, dentre as várias correntes filosóficas que passaram então a adentrar a cultura russa, estavam principalmente ali o marxismo, que se espalhou com uma rapidez muito grande entre os proletários dos centros urbanos, que antes eram lá camponeses, e isso evidentemente acabou auxiliando muito na articulação posterior da Revolução Russa em 1917, mas enfim. E outra das correntes filosóficas que estava ali em voga era o ateísmo, que acabou florescendo entre alguns membros da intelectualidade. Pois bem, pessoas como o nosso amigo Dostoiévski aqui faziam parte do grupo de conservadores. Então, ele acreditava que esse crescente ateísmo não se adequava ao espírito do povo russo, e esse povo russo era um povo naturalmente devoto e religioso. Justamente por conta disso, grande parte dessa segunda fase da obra do Dostoiévski, que se inicia lá, como eu falei para vocês, com a publicação em 1864 do Memórias do Subsolo, se dedicou a mostrar um conflito entre essa razão que estava vindo importada da Europa e a fé cristã, que era algo natural do povo russo ali. Então, esse embate entre fé e razão vai dar origem lá ao Memórias do Subsolo, vai dar origem ao Crime e Castigo, vai dar origem aos demônios, vai dar origem ao adolescente, ainda que nesse romance o adolescente, essa tensão entre fé e razão acaba migrando para o campo da economia. Isso é uma coisa muito interessante se pensar a respeito desse romance. Mas talvez o romance em que esse conflito entre a razão e a fé tenha ficado posto de maneira mais explícita e mais bem trabalhada tenha sido aqui Os Irmãos Karamazov, que é o livro sobre o qual nós vamos falar hoje, e inclusive esse daqui vai ser o vídeo que encerra o nosso projeto de leitura. Antes tarde do que nunca, eu espero que esse pequeno preâmbulo aqui auxilie vocês a entenderem um pouco mais de todas as questões que foram sendo postas aqui pelo Dostoiévski ao longo deste romance. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa conversa. Olá pessoas, no vídeo de hoje, apesar do atraso de algumas semanas, vamos finalmente encerrar as nossas discussões aqui sobre Os Irmãos Karamazov, do Fyodor Dostoiévski. Eu acho que não tem como eu tratar da parte que nós trataríamos aqui neste vídeo sem antes comentar, nem que seja brevemente, sobre o suicídio do Smerdyakov. Eu não fiz isso no meu vídeo anterior a esse, porque aquele vídeo, que foi o vídeo em que eu falei um pouquinho sobre o diálogo entre o Ivan e o diabo, eu não falei um pouquinho sobre o suicídio do Smerdyakov naquele vídeo, porque aquele vídeo fazia parte de dois projetos diferentes. Então, para evitar dar spoiler aí a quem não está acompanhando a nossa leitura, eu resolvi evitar de comentar um pouquinho sobre essa questão. Muito bem, durante a conversa com o Ivan, o diabo acaba falando ali 2 ou 3 vezes sobre o suicídio, o que já acabava nos antecipando muito do que estava prestes a acontecer. Só que
Essa conversa entre o Ivan e o diabo é subitamente interrompida quando o Alyosha chega justamente para falar ao irmão que o Smerdakov havia acabado de se matar. E ao ouvir isso, o Ivan diz que já sabia dessa história porque o próprio diabo havia lhe contado. Evidentemente que o diabo não chegou a falar do suicídio do Smerdakov, mas como o diabo já vinha falando da questão do suicídio há algum tempo, sobretudo um suicídio movido pela culpa, o Ivan acabou, enfim, entendendo que isso era uma série de sugestões sobre o suicídio eminente ali do Smerdakov. E claro, com essa notícia do suicídio do Smerdakov lá, toda e qualquer chance de salvar o Dmitri acabou diminuindo consideravelmente, porque tudo dependia do Smerdakov se entregar depois do depoimento do Ivan, que apesar de saber disso, apesar de saber disso o quê? Apesar de saber que as chances de salvar o Dmitri diminuíram consideravelmente, ainda assim decidiu que iria, seguindo ali o seu senso de moralidade, depor a favor do irmão. Com a notícia sobre o suicídio do Smerdakov, que é exemplo do assassinato que a gente já acompanhou aqui também, acontece fora do campo de visão do leitor, ao contrário do que acontece, por exemplo, lá em romances como O Crime e Castigo, em que você tem o Raskolnikov matando a velha a machadadas, ou o que você tem, por exemplo, em Os Demônios, quando você tem um personagem, que eu não vou falar quem é, que pega uma pistola e atira na própria cabeça e há toda uma descrição daquilo. Pois bem, aqui neste romance, apesar de nós termos também um assassinato e um suicídio, as coisas não acontecem de maneira tão gráfica, de maneira tão explícita. Isso acaba nos dando notícia sobre aquele jogo narrativo que eu já havia chamado a atenção para vocês no meu primeiro vídeo desse projeto, se não me engano, quando eu fui falando que existem basicamente dois tipos de narrador. Um que é o que sonda mais o psicológico desses personagens e outro que é aquele que se aproxima muito bem do narrador de Os Demônios, porque é um narrador que toma parte nas ações, que se aproxima fisicamente dos personagens. Esse segundo narrador acaba entrando em evidência principalmente no livro 12, que é o livro que se segue a notícia sobre o suicídio lá do Smerdakov. Então, nesse livro 12, aquele jogo estabelecido pela voz narrativa acaba se aproximando muito deste narrador testemunha. Tanto é assim que ao longo do livro 12, quase não há descrição dos pensamentos das personagens, mas sim de como esses pensamentos podem ser depreendidos pelas expressões daquelas pessoas, daqueles sujeitos ali. Então, apesar de aqui recapitular e resumir tudo aquilo que nós viemos acompanhando ao longo de todo o romance, principalmente quando a gente pensa lá nos discursos do promotor e do advogado, esse trecho aqui, né, o livro 12, ele não se torna enfadonho, porque o narrador aqui, ele perde o seu viés de onisciência e ele se coloca apenas como mais um dos espectadores de toda aquela cena. E talvez seja esse o momento mais realista de toda a obra do autor. Porque quando a gente pensa, por exemplo, em teóricos como o Lukács, ele dizia que o romance do Dostoiévski ele não poderia ser considerado totalmente realista, porque a sondagem psicológica era muito mais importante do que a descrição, por exemplo, que é uma das marcas do realismo. Então, veja que me parece que nesse momento aqui do livro 12 dos irmãos Karamazov, há uma inversão desses polos. Então aqui, a sondagem psicológica ela só é possível por meio da descrição que é feita desses personagens. E isso é algo muito interessante a se pensar sobre não apenas este romance, mas sobre toda a obra do Dostoiévski, pensando nessa sua relação com o realismo. Pois bem, essa recapitulação proposta aqui por este livro 12 diz respeito não apenas à trama em si, mas também a todos os problemas de ordem moral e filosófica que nos foram sendo expostos de maneira muito mais detida ao longo de todo o romance. Então, ao longo do discurso do promotor, nós temos a defesa, por exemplo, da fé, da ordem e da tradição, ou seja, essa geração
dos pais, enquanto no discurso do advogado de defesa, nós observamos a defesa dos novos tempos, nós observamos a defesa da razão, nós observamos a defesa da geração dos filhos para poder recuperar lá o título do romance do Turgenev, que, como eu falei para vocês em algum momento do passado, talvez seja o mais representativo de todo esse período histórico pelo qual a Rússia estava passando aqui na segunda metade do século XIX. Então veja que aqui o romance ele acaba ganhando contornos totalmente diferentes de todos aqueles que nós viemos acompanhando. No início, os irmãos Karamazov ele se aproxima muito, por exemplo, da Crônica de Costumes. Depois ele se torna quase que uma hagiografia religiosa, quando a gente pensa ali na descrição sobre a vida do Alyosha no mosteiro, ou mesmo sobre a vida do padre Zósima. Nós temos aqui também um romance que ganha ares de drama familiar, que ganha ares de suspense psicológico, que ganha ares de uma literatura de terror, quando a gente pensa lá, por exemplo, no trecho da conversa entre o Ivan e o Diabo, que é um trecho bem tenso mesmo ao longo de todo o romance. E aqui ao longo do livro 12, esse livro ele acaba ganhando ares de romance de tribunal, que vai se fortalecer não apenas pela descrição em si ali do tribunal, mas também pelos discursos dos advogados, pela presença das testemunhas que são devidamente interrogadas e pela presença de um público que acompanha o caso e que comenta sobre as posturas de cada um dos personagens que vão ganhar destaque aqui neste momento do romance. E ao descrever esse público, o narrador acaba aproveitando para fazer um retrato muito interessante dos vários tipos sociais russos daquela época. Sobretudo quando a gente pensa na representação dos advogados aqui, que estavam muito mais preocupados com a atuação dos colegas diretamente envolvidos ali no caso do que efetivamente com o destino do réu. Isso tudo diz muito respeito às reformas jurídicas que aconteceram na Rússia por intervenção lá do czar Alexandre II, como eu disse no início desse vídeo. E há ainda aqui toda uma crítica sobre essas reformas, e a principal delas é a importância dada às provas materiais, porque ao longo dessas várias reformas no sistema jurídico da Rússia, as provas materiais acabaram ganhando muito peso. E o que o Dostoiévski demonstra aqui, pensando aqui então no caso da família Karamazov, é que a solução do crime nem sempre vai estar nas provas em si, mas na análise do caráter do réu. E é essa contraposição entre o caráter do réu e as provas que vai estar em jogo quando a gente pensa no discurso da defesa e da promotoria aqui. Então, por um lado você tem toda a descrição desses advogados que estão ali junto do público assistindo o desempenho dos colegas, e por outro lado você tem também a representação de um público masculino que se sente profundamente ressentido pelo Dmitri, porque afinal de contas o Dmitri não era lá muito bem quisto por seus pares naquela cidadezinha. Você tem também toda uma descrição do público feminino que esperava pela absolvição do Dmitri e estava ali principalmente para poder ver se haveria algum escândalo por conta da presença da Grutchenka e da Katerina Ivanovna, que lembra lá, são rivais na disputa pelo coração do Dmitri, digamos, né? E você tem, por fim, a descrição do júri enquanto tipo social, que é composto basicamente por mujiques e por funcionários de baixa patente ali da burocracia russa, o que acaba tornando questionável aos olhos do narrador e de alguns dos personagens aqui a capacidade desse júri em julgar um caso tão complexo como esse que nós viemos acompanhando ao longo de todo o romance. Então você tem lá em um primeiro momento toda a atuação da defesa, que durante o interrogatório conseguiu destruir a credibilidade das testemunhas de acusação, e por outro lado você tem a atuação ali da promotoria em sua recapitulação minuciosa de todos os fatos que nós já conhecemos enquanto leitores, de modo a ir recolhendo aquelas várias provas circunstanciais que existem contra o Dmitri aqui e que nós fomos observando
ao longo dessas nossas discussões aqui neste projeto. Então, pensando nesses depoimentos que a gente vai observando aqui ao longo deste livro 12, que é um livro que se centra basicamente em resolver essa situação criminal do Dmitri, mas enfim, talvez um dos depoimentos mais interessantes é aquele dado pelo médico alemão que mora há anos naquela cidadezinha. E nesse discurso, esse é um discurso muito interessante porque nele acaba entrando em evidência toda uma discussão sobre a importância da infância no caráter e na formação do indivíduo, o que vai antecipar muito, por exemplo, do epílogo do romance, que não está aqui por acaso. Sempre quando a gente vê as pessoas comentando sobre o epílogo aqui dos Irmãos Karamazov, as pessoas geralmente não gostam, mas porque me parece que falta uma leitura um pouco mais atenciosa para perceber que esse epílogo aqui ele já vinha sendo esboçado desde lá do momento em que o Alyosha separa a briga daqueles meninos que estavam jogando pedra no pobre do Ilyusha lá. Mas enfim, então veja que essa ideia toda da união entre essa postura do Alyosha e a infância já está presente desde, ainda que de maneira indireta, desde o depoimento deste médico alemão que mora ali há algum tempo na cidade. Para além do médico, nós também acompanhamos ali o depoimento do Rakitin, que é cheio ali de ideias progressistas, mas sem qualquer senso de moralidade, o que acaba fazendo com que ele se coloque ali como uma testemunha de acusação. A gente acompanha também o depoimento do Alyosha, em que ele se lembra daquele detalhe da bolsinha e novamente defende o Dmitri das acusações que ele está recebendo. A gente acompanha também o depoimento da Grutchenka, que se censura o tempo todo por ter provocado a rivalidade entre o pai e o filho. E nós acompanhamos o primeiro depoimento da Katerina Ivanovna, que chega inclusive a expor alguns detalhes que, àquela época, segundo o que diz aqui o narrador, poderiam muito bem arruinar a reputação de uma moça como ela. Então, principalmente por conta dos depoimentos das moças, do Alyosha e desse médico alemão, o júri acaba passando a ver o Dmitri com os bons olhos. Só que aí acaba chegando a parte mais complicada de todo esse processo aqui, que é o depoimento do Ivan, que comparece ao tribunal, apesar de ter sido dispensado, porque lembra lá, ele está à beira de um colapso mental. E durante o momento do depoimento do Ivan, acontece uma série de questões, de coisas muito interessantes, como por exemplo, ele ainda começa bem ali esse seu depoimento, só que aos poucos ele vai começando a perder a sanidade até chegar ao ponto em que ele tira do bolso aquele mesmo dinheiro que o Smerdakov havia escondido na árvore depois de haver matado lá o Fyodor Pavlovich. Depois então de mostrar o dinheiro, o Ivan acaba acusando o Smerdakov e encerra esse seu depoimento dizendo que ele é que era o verdadeiro assassino por haver incitado o Smerdakov ali a matar o próprio pai. E daí, durante esse depoimento do Ivan, antes que ele seja enfim arrastado para fora da sala do tribunal, ele acaba recuperando numa espécie de fluxo de consciência várias das suas falas ao longo do romance, principalmente quando a gente pensa na conversa que ele teve com o diabo e nas conversas que ele teve com o Smerdakov. E é nesse ponto que eu vou retomar aquele capítulo sobre a vida do Padre Zósima. Porque se lembra lá que, como eu falei para vocês em algum momento do passado, dentro desse projeto, você tinha um momento da infância do Padre Zósima em que ele se identificava ali com o Alyosha. Você tem um momento da primeira juventude do Padre Zósima em que ele se identificava com o Dmitri. E você tem, por fim, o terceiro momento em que ele se identificaria ali com o Ivan. E essa identificação se dá principalmente depois que o Padre Zósima conhece a história de um sujeito que cometeu um crime, não foi acusado e começou ali, enfim, a se sentir culpado por conta disso. E daí o que acontece? Esse criminoso vai até o tribunal, presta ali um depoimento contra si mesmo, né? Ele acaba, enfim, confessando os seus crimes, só que ninguém acredita nele. Ele é um cidadão
tão exemplar que todo mundo pensa que ele está fazendo aquilo para poder salvar a vida de outra pessoa. E aí vem a grande questão que é, quando esse criminoso com quem o Padre Zósimo entrou em contato na sua juventude, quando esse criminoso mostra provas contra si, todas as pessoas consideram que ele está louco. E é exatamente a mesma coisa que acontece aqui quando a gente pensa nessa intervenção, né, nesse depoimento prestado pelo Ivan aqui ao longo dessa cena toda no tribunal. Então veja que, como eu disse lá naquele meu vídeo, o trecho sobre a vida do Padre Zósima, ele é um trecho muito importante porque ele antecipa muito do que estaria por vir aqui ao longo desse segundo volume do romance. Então veja que eu sugiro que você, depois que você terminar essa leitura do romance, você vá e releia aquele trecho sobre a vida do Padre Zósima, porque acredito eu que possa haver ali muitas outras coisas para as quais eu não me atentei e que podem contribuir ainda mais com a nossa leitura coletiva aqui. Esse acesso de loucura do Ivan acaba abalando a Katerina Ivanovna, que aos berros dá outro depoimento em que acusa o Dmitri e chega inclusive a mostrar ali à corte aquela carta que o Dmitri havia escrito 2 dias antes do assassinato, quando ele estava bêbado, em que ele dizia que caso ele não conseguisse arranjar dinheiro emprestado, ele mataria o próprio pai. E daí, evidentemente, que por conta principalmente desse último depoimento, acabam de vez todas as possibilidades de absolvição para esse pobre coitado, não é mesmo? Mas enfim, pensando agora um pouquinho nos discursos dos advogados, eles me parecem uma interessante forma que o Dostoiévski arranjou de refletir sobre o próprio romance, tanto por sua história quanto pelos ideais que o norteariam aqui, porque é basicamente isso que está em jogo quando a gente pensa no modo de articulação desses dois discursos. Eles não apenas recuperam de uma maneira muito minuciosa, ainda que de maneira bem breve, todos os pontos principais do romance, mas eles também vão, de certo modo, resumir muito bem tudo aquilo que foi posto no ponto de vista ideológico, do ponto de vista moral e do ponto de vista filosófico a partir dos conflitos aqui entre esses personagens. O primeiro desses discursos é o discurso do promotor que, por meio da análise do caso aqui da família Karamazov, diagnostica toda uma geração com um mal terrível que é a ausência de preocupações hamletianas. Como este próprio promotor diz em algum momento aqui, enquanto fora da Rússia existem os Hamlets, na Rússia existem os Karamazov. E isso está presente, essa falta de preocupações hamletianas, essa falta de preocupações com uma realidade não euclidiana, para usar os termos do próprio Ivan, ela acaba gerando uma imoralidade que atinge tanto os pais, quando a gente pensa lá na figura do Fyodor Pavlovich, que perdeu a sua capacidade de representar uma retidão moral aos filhos, quanto na geração dos filhos, quando a gente pensa principalmente, segundo aqui o discurso do promotor, nas figuras do Dmitri e do Ivan, que ou agem ou pensam dentro dessa mesma lógica imoral. E daí, quando ele vai se referir aqui, por exemplo, ao Ivan, esse promotor diz que ele é vítima de um ocidentalismo impensado e agravado pelo niilismo com relação à visão que ele vai ter aqui com a família, o que vai gerar todo o seu ateísmo. Quando esse promotor vai se deter ali na análise sobre o Alyosha, ele diz que o Alyosha é uma criança assustada, o que o fez correr ali em direção ao mosteiro. Então veja que aqui na fala do promotor nós temos uma nova aproximação entre o Alyosha e a figura da criança. E por fim, ao se referir aqui ao Dmitri, esse promotor acaba dizendo que este filho mais velho é a própria Rússia, porque ele é o representante da amplitude do caráter russo. Essa ideia de que os dois discursos da Katerina Ivanovna, os dois depoimentos da Katerina Ivanovna poderiam ser tomados como verdade, porque a natureza karamazoviana do povo russo é uma natureza que permite tanto as boas ações quanto as ações pérfidas, esse tipo de coisa. Sobre isso,
Há alguns trechos aqui que eu separei para vocês que estão entre as páginas 902 e 905, em que é dito o seguinte, eu vou pegar aqui. Isso é o promotor falando do Ivan. Hoje mesmo, aqui nessa sala, vimos que a força natural da verdade ainda vive em seu jovem coração, que nele os sentimentos do apego familiar ainda não foram abafados pela descrença e pelo cinismo moral adquirido mais por herança do que por ter verdadeiramente sofrido por suas ideias. O outro filho, o ainda jovenzinho, honrado e sereno, ou seja, o Alyosha, contrariando a visão de mundo sombria e desintegradora do irmão, procura aderir, por assim dizer, aos princípios populares, ou ao que alguns círculos teóricos da nossa intelectualidade pensante definem com essa expressãozinha complicada. Então perceba que aqui é toda uma ironia a respeito do populismo crescente na Rússia daquele período. Mas enfim, ele, ou seja, Alyosha, aderiu ao mosteiro, esteve a ponto de tomar hábito. Parece-me que nele se manifestou de modo meio inconsciente, meio precoce, aquele desespero tímido com que hoje em dia muitos em nossa pobre sociedade, por temer o seu cinismo e a sua devassidão, e atribuindo equivocadamente todo o mal à ilustração europeia, lançam-se, como dizem a eles, ao solo natural, por assim dizer, aos braços maternos da terra natal, como crianças assustadas por fantasmas, e anseiam ao menos adormecer tranquilamente no peito ressecado da mãe debilitada e até passar o resto da vida dormindo, contanto que não vejam os horrores que os assustam. E daí, por fim, ao falar aqui sobre o Dmitri, o promotor diz o seguinte: mas eis o terceiro filho do pai de uma família moderna. Contrariando o europeísmo e os princípios populares dos seus irmãos, ele como que encarna a Rússia natural. Não toda, e Deus nos livre que seja toda. E não obstante, aí está ela, a nossa Russiazinha, nossa mãe com seu cheiro fazendo ouvir a sua voz. Nós somos os medíocres, somos o bem e o mal numa mistura surpreendente. E daí na página 905, ele encerra de uma maneira maravilhosa dizendo: nós somos naturezas amplas, karamazovianas, capazes de encerrar todas as oposições possíveis e contemplar de uma vez ambos os abismos. Um abismo que está acima de nós, o abismo dos altos ideais, e o abismo que está abaixo de nós, o abismo da queda mais vil e funesta. Então veja que aqui, o que esse promotor acaba mostrando ao longo desse seu discurso é que apesar de não haver aqui, em toda a articulação desse pensamento desses três rapazes, preocupações hamletianas, ainda assim há muita profundidade porque eles conseguem contemplar os dois abismos que talvez o Hamlet, em todas aquelas suas elucubrações, não fosse capaz de fazer. E daí, em um primeiro momento, a gente poderia até pensar que esse promotor aqui, ele é de fato o personagem que mais se aproxima do pensamento do próprio Dostoiévski. Só que existe um detalhe aqui que não pode ser ignorado e que nos mostra exatamente o contrário, que é: esse promotor, o tempo todo, ele se alia muito bem ao discurso do Rakitin, sobretudo quando ele vai se aprofundar em seus comentários sobre o Dmitri e sobre a psicologia karamazoviana. Então, e falar em psicologia aqui na obra do Dostoiévski deste período da Rússia é falar sobre uma espécie de determinismo psicológico sem espaço para oscilações de caráter, para mudanças psicológicas e coisas do tipo. Portanto, uma vez Karamazov, sempre Karamazov. Uma vez que o Dmitri nasceu ali no seio daquela família, o pensamento dele só poderia ser um pensamento vil e pestilento. O que entra totalmente em contradição quando a gente pensa nessa amplitude da psicologia karamazoviana defendida por esse próprio promotor aqui. Mas enfim, esse é basicamente o discurso do promotor. Por outro lado, nós temos o discurso da defesa, que se mostra muito menos inflamado do que o discurso anterior, de modo que um dos principais objetivos desse segundo discurso é demonstrar como não se pode dar crédito ao conjunto de provas, uma vez que nenhuma delas
é decisivamente conclusiva quando considerada isolada das demais. Então, cada prova vale por si mesma, mas quando a gente pensa no conjunto de provas ali, elas não se concatenam de uma maneira muito satisfatória. E a partir dessa conclusão a que chega o discurso ali da defesa, o que esse advogado faz é ir aos poucos analisando e pondo em dúvida todas as provas que depõem contra o Dmitry. E talvez a principal dela seja o fato de que ninguém chegou a ver aquele dinheiro que está ali, enfim, sendo tido como roubado pelo acusado. Esse discurso da defesa se desenvolve de uma maneira muito satisfatória, em que o advogado busca demonstrar os possíveis sentimentos nobres ali do réu e ainda busca provar que a psicologia é uma faca de dois gumes, como ele diz aqui em algum momento. Porém, nós chegamos ali no momento da conclusão, em que existe uma leve sugestão ali por parte desse advogado de defesa de que haveria uma justificativa para o parricídio em um caso como aqueles, ou seja, de maneira indireta, o próprio advogado de defesa levanta dúvidas sobre a inocência do Dmitry. Por exemplo, quando ele vai e critica o amor de um filho que se baseia apenas ali na fé e não apenas nas ações dos pais, o advogado ele acaba, por exemplo, se aproximando muito bem do pensamento do Ivan no momento em que ele está ali falando sobre a incongruência em se pensar em um Deus amoroso, mas que permite o sofrimento de pessoas inocentes, por exemplo. Que é aquele ponto em que o Ivan está conversando com o Alyosha sobre ali o grande inquisidor e etc. E talvez seja esse o ponto mais escorregadio de toda a argumentação, não apenas desse advogado, mas do próprio Dostoiévski, porque afinal de contas, ao fazer essa comparação, ele acaba o Dostoiévski acaba traçando um paralelo entre o Fyodor Pavlovich e Deus, como se ambos não merecessem ser amados pelos mesmos motivos. Então veja que pensando na conclusão a que se pode chegar a partir dessa comparação, dentro de um livro que tem essa proposta de exaltar a fé e a religião, esse tipo de coisa, é uma incongruência sem tamanho. Essa aparente dúvida que o próprio advogado levanta sobre a inocência do Dmitry se intensifica ainda mais quando ele trata o réu quase como uma vítima da sociedade cuja salvação não será possível na cadeia, e quando esse advogado pede reiteradas vezes que o júri absolva o seu cliente apesar dos seus pecados, porque com a mesma medida com que tiverdes medido, vos medirão também, citando lá as palavras do Evangelho, não é mesmo? Isso tudo acaba nos mostrando o quão perdido estava esse advogado, apesar de toda a fama que ele tinha. Mas infelizmente todos esses recursos utilizados pela defesa foram inúteis, porque depois de 1 hora de deliberações, o júri declarou o nosso amigo Dmitry aqui culpado e condenaram o pobre coitado a 20 anos de trabalhos forçados na Sibéria. E isso acaba aproximando muito bem aqui os irmãos Karamazov de algum outro romance do Dostoiévski. Não vou falar qual é para não dar spoiler, mas você está olhando nos meus olhos e você sabe de qual romance eu estou falando, não é mesmo? Mas enfim, de modo que, por essa condenação do Dmitry, resta no romance uma contradição que coloca o leitor em cima do muro. Porque, ao mesmo tempo em que o Dmitry era inocente no tribunal dos homens, digamos, no tribunal humano, nesse tribunal do mundo, da realidade euclidiana, ele é culpado perante Deus. Ele é culpado no tribunal da realidade não euclidiana. Então veja que a condenação do Dmitry, apesar de demonstrar ali esse erro judiciário que nomeia o livro 12, ainda assim ela não está totalmente errada quando a gente pensa nesse tribunal divino que condenaria o homem por seus pecados e não pelos seus crimes. E com isso nós chegamos então ao epílogo do romance,
que é composto basicamente por 2 episódios. O primeiro deles é o desfecho antes, o anúncio de um possível desfecho para a situação do Dmitri e do Ivan. E o segundo desses episódios é o relacionamento entre o Alyosha e os amiguinhos lá do Ilyusha, que, como a gente ficou sabendo, morreu. Pois bem, no primeiro desses episódios, a gente percebe que a Katerina Ivanovna não dá mesmo a mínima para o que a sociedade vai pensar sobre ela, porque ela acolheu o Ivan em sua casa aqui. Apesar de já não estar mais tão mal, ainda não se recuperou totalmente. E com esse colapso mental pelo qual passou aqui o Ivan durante o seu depoimento, a gente percebe que naquela crise, naquela tensão entre a fé e a razão, ele acabou escolhendo o caminho da moralidade, ele acabou escolhendo o caminho da fé, que venceu finalmente a razão no fim das contas aqui ao longo de todo este romance. Logo no início então desse epílogo, pensando ainda lá na Katerina Ivanovna, a gente percebe também o quão orgulhosa essa personagem é, porque ela admite que armou todo aquele escândalo durante o julgamento por conta de uma briga que ela teve com o Ivan dias antes, em que o Ivan acabou insinuando que ela ainda sentia alguma coisa pelo Dmitri. Então, para poder provar ali para o Ivan que ela não sentia nada pelo outro, ela acabou fazendo toda aquela circunstância, acabou gerando a prisão ali do coitado do Dmitri. Mas enfim, é no início do epílogo que a gente também fica sabendo que seguem os planos sobre a fuga do Dmitri para a América junto com a Grutchenka, que inclusive não perdoou a Katerina Ivanovna por aquilo que ela fez. E nós ficamos sabendo aqui também no início do epílogo que o Dmitri ficou doente depois da sentença, o que acaba demonstrando que ele não seria capaz de suportar o fardo que é carregar a culpa pelos próprios pecados. E é por conta disso, e mesmo pela inocência do Dmitri no caso do parricídio, que o próprio Alyosha aprova a fuga do irmão que está sendo ali urdida naquele exato momento. E é curioso porque essa fuga do Dmitri aqui, ela vai se assemelhar muito bem à fuga de um dos personagens, cujo nome eu não vou me lembrar agora, mas é um dos personagens de um romance chamado O Que Fazer, de um camarada chamado Nikolai Chernyshevsky. Eu já falei bastante do Chernyshevsky, principalmente, se não me engano, no meu vídeo lá sobre o Memórias do Subsolo do Dostoiévski. Vou deixar lá embaixo o link para uma playlist onde tem todos os meus vídeos sobre o Dostoiévski, para que você possa ver lá em qual deles eu trato efetivamente da polêmica entre esses dois autores. Mas enfim, neste romance chamado O Que Fazer, do Chernyshevsky, que é um romance que só muito recentemente ganhou edição aqui no Brasil, esse é um romance muito importante porque ele funciona como uma base do radicalismo revolucionário russo a partir de 1862, que foi quando o Chernyshevsky publicou esse seu romance. Mas enfim, nesse romance do Chernyshevsky, como eu ia dizendo, existe um personagem ali que ele foge para a América, aprende inglês, trabalha e vive ali no campo por um tempo e volta para a Rússia para poder esperar a revolução acontecer. A mesma coisa, o mesmo plano é traçado aqui pelo Dmitri. Só que o Dmitri ele não vai voltar para a Rússia para ver a revolução acontecer, mas sim para ser enterrado em sua terra natal. Então veja que eu não sei até que ponto a opinião do Dostoiévski havia mudado sobre o Chernyshevsky, mas o fato é que se você aí conhece os dois textos, não existe como você não olhar para esse final aqui, né, para esses planos traçados pelo Dmitri e não se lembrar daquele outro personagem cujo nome eu estou tentando me lembrar aqui, mas eu não vou conseguir. Depois então de toda essa cena que visa dar um destino final ao Ivan e ao Dmitri, nós vamos acompanhar ali o segundo episódio que vai encerrar não apenas o epílogo, mas todo o romance, que é o enterro do menino Ilyusha e a total aproximação entre o Alyosha e aquele grupo de meninos que já vinha sendo anunciada desde o volume 1. Então veja que aquele foi um dos pontos da leitura que eu falei para vocês prestarem bastante atenção, porque ele seria importante, e essa importância se concretiza aqui. Nesse ponto, há evidentemente
todo um dramalhão daqueles, cheio de choro e ranger de dentes, quando o narrador vai se debruçar sobre a família desse defunto que está sofrendo amargamente pela perda do seu ente querido, etc, etc, etc. Então é um momento bem triste da história mesmo, só que nós não podemos perder de vista um detalhe muito importante para todo romance, porque, como eu disse no primeiro vídeo lá desse projeto, esse daqui é um romance que tem como personagem principal o Alyosha. E o Alyosha é considerado um herói por conta de sua santidade. Essa santidade veio se confirmando ao longo de todo o romance, mas esse ponto do epílogo aqui, que muita gente fala, esse epílogo é muito bobinho, não sei o quê. Calma, vamos pensar o seguinte. Tem 12 meninos ali, reunidos em volta daquele caixão, aí chega o Alyosha formando 13 pessoas, fora, evidentemente, os familiares. Esse número, 13 pessoas ali pensando na presença do Alyosha, que tem toda essa aura de santidade ao longo de todo o romance, que é um personagem que quando ele chega o diabo vai embora, esse tipo de coisa. Pois bem, pensar no número 13, constando ali o Alyosha no meio dessas pessoas, evoca toda uma ideia da reunião entre Cristo e os seus apóstolos. Então veja que não é uma cena bobinha quando se pensa que ou pelo menos não é uma cena tão bobinha quanto se pensa em um primeiro momento. Principalmente quando a gente fica atento a esses pequenos detalhes que são postos ali como quem não quer nada, mas que tem uma importância muito grande para toda a narrativa. E há ainda aqui, ao longo desse segundo episódio do epílogo, algo de quase franciscano na ideia de que um filho pede ao pai que jogue casca de pão ali sobre o túmulo para ser visitado pelos passarinhos. Depois então de toda a cena do enterro ali do Ilyusha, o Alyosha e os seus discípulos vão até uma pedra que tinha um significado muito importante para o defunto, e é justamente junto daquela pedra que o Alyosha faz uma espécie de sermão da montanha, digamos assim, quando ele conclama aqueles meninos a jamais se esquecerem, apesar do tempo que passar, da solenidade de todos aqueles momentos que eles passaram junto, de uma maneira muito semelhante ao fazer isso em memória de mim. Então veja que tudo isso gera uma breve referência à ideia da imortalidade da alma, que contrasta muito bem com a morte do corpo físico do Ilyusha. Então veja que, de uma maneira bem interessante, esse romance se encerra da mesma maneira como ele começou, que é com a morte e a descrição do enterro de uma pessoa santa. No caso do início nós temos lá a descrição do enterro e das exéquias, enfim, do Padre Zósima, e aqui nós temos a descrição do enterro do Ilyusha. E entre essas duas mortes de pessoas santificadas, nós temos ali as mortes de dois pecadores, que são o Fyodor Pavlovich e o Smerdakov. Então veja que isso acaba gerando a ideia de uma circularidade de ciclos que vão sendo percorridos à medida em que o romance avança. Então veja que, apesar de parecer muito inocente, apesar de parecer muito com um tom de otimismo que contrasta muito com o resto do romance, esse epílogo aqui, me parece que ele não poderia ser mais apropriado, justamente porque ele ressalta a ideia da santidade do Alyosha, ele encerra muito bem essa ideia toda da morte, mas essa morte ela não é uma morte definitiva, porque tal qual lá a morte do Padre Zósima, ela será recompensada com a vida eterna junto de Deus e esse tipo de coisa. Evidentemente que nem tudo aqui neste romance se definiu de maneira definitiva, porque eu não sei se vocês sabem, mas o Dostoiévski ele planejava, ele pretendia fazer uma continuação para este livro aqui. Continuação essa em que provavelmente a gente veria ali mais um pouco sobre a vida do Alyosha. A gente veria também um pouquinho sobre a vida do Ivan e a vida do Dmitri. Isso fica claro principalmente quando a gente pega lá a nota do autor que está presente no volume 1, porque naquela nota, em algum momento, ele fala que ele precisaria fazer 3 ou 4 livros para poder dar conta de falar de todas as questões que ele gostaria acerca desses seus personagens. Então é justamente por conta disso
que quando a gente pensa no desenvolvimento desses personagens, há uma interrupção meio abrupta, mas ainda assim, acredito eu, que tenha valido muito a pena a gente ter, enfim, atravessado essa jornada juntos. Evidentemente, como eu sempre faço, e aqui, apesar da repetição, ela não é destituída da mesma sinceridade com a qual eu mencionei esse fato nos vídeos anteriores, mas enfim. Assim como eu faço ao fim de todos esses meus projetos, eu venho aqui agradecer a todas e todos que acompanharam as discussões. Vocês enriqueceram muito a minha leitura ao longo dessas nossas conversas aqui. E eu espero ter enriquecido, nem que seja minimamente, a leitura de vocês também, porque essa experiência de ler um livro tão complexo como esse aqui, juntos, acaba sendo muito enriquecedora. Não apenas pelo processo da leitura em si, mas por todas as interpretações que podem advir de toda essa nossa coletividade aqui. Pensando nisso, então, algumas pessoas andaram me pedindo para fazer a leitura coletiva do Idiota, também do Dostoiévski. Eu pretendo ler este livro ainda este ano, com ou sem leitura coletiva, porque ele estava na minha meta literária do ano passado, mas eu não consegui chegar a ele. Então, justamente por conta disso, eu pretendo ler ele, independente do resultado disso que eu vou perguntar agora. Mas o fato é que eu já andei sondando e algumas pessoas disseram que participariam dessa leitura, mas você participaria aí de uma leitura coletiva sobre O Idiota, do Fyodor Dostoiévski? Então, enfim, caso você queira participar, deixe lá embaixo nos comentários a sua sugestão, a sua opinião sobre isso, porque ela é muito importante para o futuro deste canal, tá bom? Enfim, então caso vocês decidam, eu vou me organizar aqui para que no máximo, no mês que vem, ou seja, em maio, a gente já comece essa nossa nova leitura juntos, certo? E é isso, fica aqui então novamente o meu agradecimento a todas e todos que acompanharam as discussões ao longo do projeto. Espero poder contar com todas e todos nos próximos projetos de leitura coletiva que eu fizer aqui no canal. É isso então, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!